Bom dia a todos. Vamos hoje falar de um tema bastante amplo. Provavelmente nós vamos ter, quem sabe, vários vídeos, né, para podermos tocar nessa temática toda, que é essa trindade que existe em todas as religiões, né? O corpo, a mente e o espírito. E eu observo que essa trindade ela ocorre como algo intrínseco à própria natureza em tudo que a gente tem. É um princípio holístico que o todo você encontra numa pequena parte. Quer dizer, uma folha que você corte um pedacinho, aquele pedacinho tem toda a estrutura da folha. É aquele princípio da vida, né? Que o embrião, uma célula, tem tudo do corpo inteiro. Né? Então eu tenho observado sobre esse ponto de vista essa questão de corpo, mente e espírito e coloco mais um ingrediente nessa conversa, que é a questão da sustentabilidade. E que a sustentabilidade envolve a necessidade de que essa trindade se manifeste de alguma maneira em tudo e em todas as situações. Mas antes do vídeo, peço a vocês atenção, se você não está inscrito, que inscreva-se aí no canal, clique no sininho das comunicações, né? Para que você possa receber as notificações, né? O certo é esse, é o sininho das notificações, né? E também compartilhe com as pessoas se você gostou do vídeo ou vai gostar, para que todos possam ter acesso e conheçam a Ordem da Coroa, conheçam o nosso trabalho, que é feito com muito amor, de forma gratuita, né, inclusive, e a gente então transmite para mais pessoas aquilo que a gente pretende transmitir em relação ao amor. Né? Então vamos ao tema corpo, mente e espírito e a sustentabilidade. Veja bem, em tudo que existe na natureza, da simples partícula subatômica ao universo inteiro, nós temos uma concepção de uma trindade como um tripé que sustenta tudo. Né? Então, esse é o resumo da coisa. Então, em tudo a gente encontra isso. E as religiões, as principais religiões, como por exemplo, você coloca na religião cristã, né? Quer dizer, todos os cristãos falam em Pai, Filho e Espírito Santo. Né? No hebraico, na religião judia, tem Elohim, Adonai, Sabaote, né? Que a gente estuda na Cabala, etc. Nós temos no hinduísmo a Trimurti, né? Que é o Brahma, Vishnu e Shiva. O Brahma é o Deus criador, o Vishnu é o conservador e o Shiva é a destruição criadora, ou seja, você tem que ter uma semente que é destruída para nascer a planta. Então aí é o princípio de Shiva que surge com a nova planta e com a morte da semente. Né? E assim tudo cresce e desenvolve naturalmente nesses princípios. Nascer, crescer e morrer. Ou, no caso do que a gente fala do ser humano, desencarnar, né? E voltar para outra condição de vida. E então, essa trindade a gente observa em tudo, até no átomo, que você tem prótons, nêutrons e elétrons, né? Que dão a dinâmica do próprio átomo. E o átomo, você sabe perfeitamente, que é um espaço vazio. Ele se torna sólido de acordo com as características da vibração desses prótons, desses nêutrons, desses elétrons. Né? E existem também partículas subatômicas que a ciência a cada momento vai descobrindo, vão buscando novas formas, né? Da natureza acontecer. E aí você vê que essa trindade vai ter sempre alguma coisa que dá essa dinâmica, né, em todas as coisas. E aí o que a gente vê? Em tudo você tem uma trindade, né? Você tem uma forma que dá a estrutura, uma outra que dá uma mente que administra, uma mente que coloca
aquele corpo para funcionar, e um espírito, que é literalmente o sentido daquilo funcionar. Então, eu vou falar aqui mais de forma objetiva. Você, numa empresa, você pode ter muitas diretorias, muitos departamentos de acordo com o tamanho da empresa, mas toda empresa vai ter a administração, a parte financeira e a parte técnica produtiva, né? Quer dizer, você vai ter a administração, que também inclui essa parte financeira, vai ter a parte técnica e vai ter a parte, digamos, do comercial, que cuida da imagem da empresa, cuida, enfim, daquilo que a gente chama o espiritual da empresa, né? Quer dizer, então o que é corpo, mente e espírito aí nessa estrutura? A administração é a mente, né? E que ela tem as suas diversas aspectos, né, da administração. A parte do técnico, aquele que cuida, vamos dizer, se é uma pequena indústria, para ser mais claro, aquele que cuida da parte industrial é a técnica, né, aquela situação da empresa, é o corpo, é a coisa que dá a estrutura. Se você fala numa fábrica que não tenha as máquinas, os equipamentos para produzir aquilo que diz que vai produzir, aquele corpo não existe. Pode existir administração, mas ela não fará nada se não tiver aquele corpo. E o espírito, o que é? O que dá vida à empresa? É o seu aspecto comercial. É quando você leva para o público, leva para as pessoas o que é aquela empresa através do seu produto, aquilo que você fornece. Então, você vai fabricar determinados tipos de peças, você tem uma pessoa, um diretor, uma diretoria, que cuida da industrialização daquelas peças, das máquinas, dos equipamentos, ou seja, é o corpo, é o que dá a estrutura da empresa, junto, óbvio, com um prédio e tal, mas eu estou falando no sentido dinâmico da existência da empresa. Então, o seu corpo é a sua parte técnica, a sua parte produtiva, né? O produto que ela formula, né? E o comercial, ele sai divulgando seus produtos, sai mostrando para o público o que é aquela empresa, ele faz a imagem da empresa. Na parte comercial ele tem toda uma criatividade, né? Que geralmente ligada à parte comercial, tá? A parte do marketing, a parte que cuida da logomarca, que cuida da imagem da empresa frente ao público, que aquele produto produzido por aquela empresa, ele precisa mostrar. E isso é tudo. Nós todos temos essas estruturas em nós mesmos, né? Tem o corpo, tem a mente e tem o espírito. O espírito, a gente nas religiões tem uma certa forma, né, concreta de existir, né? O espírito está encarnado, então quando desencarna, aquele espírito segue um caminho mais etérico, né, de energias mais sutis. Mas você tem o corpo e tem a mente, que vão funcionar para o seu corpo atuar, né, na vida. E toda essa estrutura nós vamos usar nessa trindade, corpo, mente e espírito. Agora, quando a gente entra com um assunto que é muito atual, que é sobre a sustentabilidade, é exatamente isso. Você, em qualquer situação de vida, tem que ter essa trindade para que aquela situação tenha uma sustentabilidade, ou seja, que ela possa existir e ter uma continuidade na sua existência e um significado na sua existência, senão não se sustenta, né? É efêmero, acontece, mas não vai mais adiante. É como, por exemplo, vamos dizer, um informativo qualquer sobre a temperatura, o tempo, etc. Se a pessoa vai informar o tempo, aquela informação ela se sustenta no momento da informação, depois não serve mais para nada, porque
ela só serve no indicativo daquele momento, daquilo que você quer que seja apresentado, né? E então é algo que não depende de uma continuidade. Agora, se você vai falar exatamente do meio ambiente, você vai ver que o planeta Terra ele tem as suas superestruturas, né? Você tem a mente, você tem o corpo e você tem o espírito. Então você vê que em tudo no planeta funciona com esse magnetismo que existe no planeta, o eletromagnetismo, que traz as informações, né? E que a gente pode perfeitamente fazer uma correlação com a mente, né? Você tem o próprio sentido da existência do planeta, né? Que é aquele sentido da vida em todos os. Cada molécula, cada célula, cada ser, cada animal, planta, cada mineral, né? Ele tem uma estrutura para a sua existência e a gente chama de corpo, né? Porque é aquilo que estrutura a sua existência. E em tudo existe o espírito no nosso planeta. Por quê? Porque esse espírito é exatamente aquilo que demanda os sentimentos, né, das coisas. Você vê que hoje já existe quem comprove a necessidade de se comunicar com as plantas, por exemplo, para que elas possam ter um crescimento adequado. Então há um espírito nas coisas, e esse espírito tem a ver com aquela troca de energias que nós temos nos reinos animal, vegetal, mineral, e que cada coisa precisa ter a sua ligação com o espírito maior do planeta, para ter a sustentabilidade dos ecossistemas, por exemplo, né? Então, você vê, por exemplo, que uma planta precisa de todos os componentes, né? Inclusive de ser plantada com aquilo que a gente chama de verde negativo, que é um ponto em que esse ponto se conecta com o sentido norte, para que essa planta possa, então, sobreviver ao processo de consolidação da semente em uma árvore, em uma planta concretamente. Então, quando a gente diz que uma pessoa tem uma boa mão para plantar, é porque ela intuitivamente, espiritualmente, ela tem no espírito da terra o que deve ser feito com cada planta, né? E a gente, esse vídeo pode ficar extremamente comprido, que a gente pode citar infinitas situações que vai ser manifestado isso. Se a gente meditar profundamente, nós vamos ver que há esse sentimento. E a gente aqui no planeta Terra, a gente tem hoje, com a sustentabilidade do próprio planeta, uma preocupação com os ecossistemas. Quer dizer, o sistema funciona um se interligando com o outro. E aí a gente vê, por exemplo, vamos falar dessa questão de corpo, mente e espírito. O espírito de um animal feroz ele, para sobreviver, ele precisa ter um sentimento, um espírito de agressão. Mas não é agressão no sentido da maldade, o jeito agressivo para prejudicar os outros. Não. Ele tem o espírito da agressão, porque senão ele não. Vamos supor, se o espírito do animal carnívoro, por exemplo, fosse um espírito bondoso, meigo, como é, por exemplo, um cachorro, né, que é facilmente adestrável, e a gente não tem conhecimento que nenhum cachorro se alimentou do seu dono, porque ele é adestrado, aquele espírito se modificou. Então ele tem uma natureza selvagem, mas o seu espírito já tem uma outra evolução, né? E porque também é alimentado. Provavelmente o lobo, que não é um cachorro adestrado, ele ainda está num espírito de ter agressividade para poder viver. Porque imagina um leão meiguinho, carinhoso, né? Passa um bicho na frente dele, é tão bonitinho, eu não vou comer não, e fica com fome.
Isso aí a natureza não fez assim. Ele então vai comer aquele bicho. Agora tem o seguinte: o leão, depois que ele come, ele sacia sua fome, ele fica meigo, fica dócil. Você pode até passar próximo a ele, mas ele não vai te atacar porque ele não está precisando comer. Pode ser que ele te ataque, isso sim, se ele sentir que você está entrando no ambiente dele. Então ele vai reagir para defender o seu território. Isso pode acontecer. Mas numa distância determinada, em que ele não se sinta ameaçado no seu território, com certeza ele não vai te agredir. E outra coisa, a gente tem visto experiências de pessoas que criaram animais selvagens desde pequenininho, tem aparecido aí alguns vídeos mostrando isso, que é muito interessante. Esses animais passam o resto da vida com a gratidão, isso é espiritual, com a gratidão para aquele que o criou desde pequenininho. Ele não perde aquele sentimento, porque também o leão não come outro leão. O autofágico nas sociedades, ela ocorre num estresse da natureza, quando a natureza não se sustenta. É isso que acontece quando uma espécie come a sua própria espécie para sobreviver. É o caso daqueles que ficaram lá nos Andes perdidos e acabaram comendo o corpo dos seus amigos. Quer dizer, uma coisa que a gente, no sentido de quem não ter fome, acha uma coisa horrorosa. Eu não vou nunca, eu vou morrer de fome, mas não vou comer um amigo meu. Isso é conversa, porque a natureza e o instinto de sobrevivência, ele vai obrigar aquela atitude, porque o outro já era um cadáver que estava conservado no gelo, né? Então veja como é que tudo vai se ligando nessa trindade, né? E a existência das espécies dependem umas das outras. Nós temos os predadores de uma espécie e o que causa o caos, o que causa o problema na humanidade é exatamente a perda desta sustentabilidade do ecossistema. E isso vale para todos os sistemas. Quando você cria megalópolis, você vai criando necessidades que não são naturais. E nas megalópolis nós encontramos todo tipo de problema. Aí entra a natureza humana, o espírito predador da natureza humana, que é o egoísmo. Ele começa a haver aquele que quer ter um pedaço maior para si, ganhar mais que o outro, e não importa com o sentido da existência do outro. Então, isso aí é por isso que eu digo, esse vídeo já está ficando comprido, mas a gente tem muito mais para falar sobre essas questões da sustentabilidade dos sistemas, né? Então, a gente tem um limite em que, na economia até nós chamamos de produtividade marginal negativa. É quando você chega num ponto tal que para avançar você vai precisar de algo que muito mais gasto, né? Por exemplo, você produz uma certa quantidade de peças com um tipo de máquina. Uma peça a mais da capacidade dessa máquina vai te obrigar à compra de toda uma estrutura para sustentar uma produção com apenas uma peça a mais. Olha só como é que é. Então, se você não tiver certeza que aquela outra parte do empreendimento, que é o que a gente fala, o espírito do empreendimento, e ele não vai só ficar na técnica, que é a mente, ou o corpo, aliás, né? Não adianta você botar uma grande máquina num corpo ali da empresa e aquela máquina ficar ociosa, porque ele não conseguiu vender mais de 2 peças além da produção anterior. Aí o que acontece? É uma produtividade marginal negativa. Por quê? Porque o corpo agiu sem o espírito. Ele agiu sem o marketing, sem a venda, sem saber se ia poder vender ou até que ponto deveria a empresa parar de vender, esperando ter uma demanda maior para poder justificar aquela nova máquina. Então você vê que o corpo precisa ter comunicação com o espírito. E aí vem a mente da empresa, que é exatamente a administração para saber se economicamente vai ter dinheiro para comprar a máquina, se aquela sustentação de um eventual endividamento vai se sustentar.
em que tempo aquela máquina vai se tornar produtiva, e assim vai. Isso ocorre em tudo, inclusive a começar pelas nossas células, que dentro delas tem, por exemplo, o mitocôndria, que produz acumula a energia, essa coisa toda, tudo ali está sendo estudado muito nesse aspecto mitocondrial que chama, né? Então hoje a medicina está estudando muito isso. Então o nosso corpo, ele não é só o corpo, né? As nossas células não são só umas células, elas têm essa estrutura. Então elas têm um raciocínio, não na forma como a gente pensa, mas elas sabem o que vão fazer com cada substância que as alimentam. Elas têm uma mente, né? E tem também um espírito, porque uma célula do osso jamais vai ser uma célula de uma víscera qualquer. E aí, o corpo como um todo é fácil a gente entender, tem mente, corpo e espírito, mas as células também, os átomos também. E aí, em tudo, a gente vê isso. E vê que é sustentável aquela parte que consegue concatenar com muito equilíbrio o corpo, a mente e o espírito. Reflita sobre isso. Passa a pensar em todas as situações da vida, em tudo você tem essa trindade funcionando. E a gente, num todo, né, no maior, no holístico, né, no planeta e tudo mais, a gente vai ver isso também com muita claridade, com muita clareza, né, desse princípio, né, de que essas trindades têm que funcionar de forma harmônica, porque senão não há sustentabilidade na existência de coisa nenhuma. Então, sustentabilidade é, antes de tudo, nós termos a capacidade de fazer e realizar aquilo que é, de uma certa forma, condição dessa trindade, do corpo, da mente e do espírito. Então vamos imaginar nós com os nossos corpos tentando fazer viagens aéreas. Nós não temos condição, né? Então tem que haver todo um trabalho da mente para fazer uma coisa que o nosso espírito não nos permite fazer. Ou seja, não fomos feitos para voar, né? Quem voa são as aves. Então nós precisamos de um aparelho chamado avião e tal. Mas aí quando você vai olhar, para que o avião exista, tem que ter demanda para se poder produzir o avião, porque ele vai ter um custo. E aí entra tudo novamente, as trindades vão funcionando em cada fase da existência para que aquele ato de voar seja possível para todos os seres humanos, né? Então isso envolve também esse conceito de sustentabilidade. Mas isso é um tema que a gente pode avançar, eu estou aqui apenas passando um conceito, mas depois nós vamos aprofundar nessa área em outros vídeos, porque aí nós vamos falar mais especificamente da sustentabilidade. E vamos volta e meia mostrar, ó, tá vendo aqui, ó, isso não se sustenta, por quê? Porque aquilo que era a mente, aquilo que era o corpo, ou aquilo que era o espírito daquela coisa, daquela empresa, daquele projeto, enfim, da existência de alguma coisa, falhou em algum desses três aspectos, né? A coisa se desarrumou. Então, por isso, nós temos que pensar no ecossistema para que tudo no planeta tenha sustentabilidade. E antes de pensar em lucros, antes de pensar em poder econômico que atua destruindo os ecossistemas para um ganho imediato, estão esquecendo o planeta mais adiante. Mas como o planeta tem corpo, mente, espírito, e é chamado de Gaia, esse planeta de vez em quando toma providência e vê que na sua pele está tudo funcionando errado, ele se autodestrói com a natureza, né, que a gente chama, começa a agir e a humanidade tem que se reconstruir novamente, porque ela embarcou em algo que contraria o espírito da humanidade. A humanidade tem que ser fraterna, e quando a humanidade se desenvolve com egoísmo, é insustentável. O egoísmo torna a vida insustentável. Então vamos pensar nisso. É muito bacana esse tema,
Dá para a gente falar aqui bastante exemplo, muita coisa, e que nós vamos vendo que temos que nos preocupar no dia a dia com a sustentabilidade, que serve para o planeta, serve para nós, serve para as nossas células, serve para os nossos átomos, serve para tudo. Então, isso é um tema que tem que ser aprofundado. Então, reflitam com essas palavras que eu trouxe hoje aqui para vocês. O meu mais profundo namastê.